Mais uma vez, nesse ano de 2015, o tema do impeachment da presidente Dilma Rousseff volta à tona. Volta à tona, em primeiro lugar, porque o Dr. Hélio resolveu dar um bicudo na política nacional e colocar esse tema pelas portas dos fundos, que inclusive colocando todo o seu currículo em questão por talvez mágoas pessoais. Não é o momento, mas por que é que esse tema retorna? Esse tema retorna em primeiro lugar porque nas últimas semanas ele havia caído em desuso porque havia um acordo selado com o alto empresariado, o governo federal, mas via Michel Temer, o vice-presidente, e o presidente do Senado, Renan Calheiros. Essas peças do tabuleiro de xadrez tinham, depois de um período de negociação muito duro, inclusive para a presidente Dilma Rousseff, tinham selado esse pacto para que, de fato, o presidente, a partir daí das ações concretas do governo federal, ou o principal interlocutor da elite empresarial e política do país, passasse a ser o vice-presidente da República, Michel Temer. Mas aí veio a delação de Fernando Baiano, um lobista considerado um importante operador do PMDB. E as informações que chegam é que a sua delação envolveria grande parte da cúpula do PMDB. O fato é que, com isso, a margem de manobra de Michel Temer nos próximos dias e nos dias anteriores foi se reduzindo e está se reduzindo, de tal maneira que, então, aquela válvula de escape do governo Dilma foi diminuindo. Mas não só. A questão é que o anúncio de um pacote, de um segundo pacote, uma espécie de tsunami, depois do terremoto, dando mais cortes orçamentários e que afetaria violentamente as condições sociais dos brasileiros mais pobres, acabou gerando uma reação, dessa vez parece que mais definitiva, daqueles movimentos sociais, centrais sindicais, que de alguma maneira eram uma sustentação direta ou indireta do lulismo. Então a situação do governo ficou fragilizada. Porém, a proposta de Hélio Bicudo, que é de alguma maneira acolhida agora pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha, talvez em seu pior momento nos últimos 3 anos, essa proposta ela cria um embaraço porque faz retomar uma agenda que de alguma maneira vai ficando cada vez mais clara, a agenda do impeachment, como absolutamente perniciosa para o Brasil. Vou fazer então aqui 2 cenários para deixar mais claro o que eu estou propondo. O primeiro cenário é uma possibilidade de impeachment real. Como é que seria isso? Possivelmente não pela proposta apresentada pelo advogado Hélio Bicudo, mas principalmente por uma reprovação das contas pelo Tribunal de Contas da União, das contas em função das pedaladas fiscais do governo federal. Ela seria acatada e poderia ir para votação no plenário da Câmara. Na verdade, esse tema já é um pouco complicado, porque segundo o Supremo Tribunal Federal, esse tipo de pauta teria que ser votada em conjunto pelo Congresso Nacional, portanto com o Senado, e aí novamente voltaria com muita força o papel de Renan Calheiros. Mas de qualquer maneira, digamos que o impeachment seja votado e Dilma Rousseff caia, o que aconteceria? Assumiria, num acordo possivelmente com a oposição, assumiria um governo de composição com as oposições que teria que administrar a crise econômica. Porque essa recessão que nós vivemos é uma recessão provocada pela ação do governo federal. E ela já está desencadeada. E de tal maneira que o governo federal de plantão teria que administrar uma crise justamente no momento que derrubaria a presidente da República, em meio a uma crise de legitimidade popular, porque a população mais pobre estaria perdendo
seu emprego, seu poder aquisitivo. Haveria condições para esse novo governo alterar essa lógica recessiva? Não, e ele se desgastaria justamente às portas das eleições municipais. Como nós sabemos, no nosso sistema político presidencialista, as eleições municipais selam, em grande parte, o futuro dos candidatos a governador, deputados federais, estaduais e presidente da República. Portanto, poderia ser um suicídio ingênuo para quem está apostando nessa possibilidade. Qual é a segunda possibilidade? Que possivelmente é a mais inteligente. Fazer com que o governo Dilma continue desidratando, de tal maneira que chegue nas eleições municipais do ano que vem e o mapa, afinal de contas, do país eleitoral passa a ser muito mais plural, com uma queda expressiva do poder atual do PT. Nesse sentido, todos os partidos, de alguma maneira, teriam equilibrado o jogo, não necessariamente numa posição do PSDB, mas, de qualquer maneira, o mapa eleitoral seria muito mais plural, muito mais colorido, o que daria uma chance de disputa maior para todos os quadros de todos os partidos para 2018. Há ainda uma segunda vantagem. Se Dilma Rousseff é derrubada, isso acaba dando condições para as forças lulistas, principalmente sociais ou até então lulistas, centrais sindicais, movimentos sociais, algumas pastorais sociais, para que essas forças sociais voltem à tona para se contrapor ao que possivelmente vai ser um governo mais conservador, ou de acordo entre forças políticas mais conservadoras. De tal maneira que o país pode entrar numa situação, numa ciranda de luta política muito mais intensa que afastaria ainda mais investimentos externos no Brasil. Ou seja, um ambiente de investimento estaria totalmente contaminado pela política. Interessaria esse cenário, portanto, para forças mais de centro, como o PMDB, que veria o país se radicalizando ideologicamente pela direita e pela esquerda? Interessaria ao autoempresariado, que teria um ambiente de investimento totalmente contaminado? Ou o melhor, de fato, é transformar Dilma Rousseff numa espécie de Calígula brasileira? Ou seja, ela governaria o tempo inteiro nas cordas e sangraria até 2018, de tal maneira que as forças de oposição e até mesmo o PMDB teria muito mais margem de manobra para reconstruir nesses próximos anos uma alternativa política no Brasil que não seja a alternativa Lula ou do PT. Claro que são apostas, mas fica aqui uma recomendação que a presidente Dilma parece não ter ouvido até então. Ela tem que imitar o timão. Antes de entrar em campo, ela tem que fazer acordo com os árbitros.